amigo. Volta comigo que a conexão vai dar certo, hein? Simbora, bora. Vamos aguardar todo mundo entrar mais uma vez. Armando entrar, Dani Perini entrar. Hoje parece que a internet não tá querendo colaborar muito, hein? Juma Lima entrou! Maravilhosa! Saudade de você, querida! Arrasando no LPF. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Vamos esperar a turma chegar. Armando chegou. Vamos esperar a Dani entrar novamente. Deixa eu ver aqui. É verdade, Juma. Simbora, bora, meu povo, que Dani já tá na área. Vamos lá. Vamos de novo. Ei, Silvana, tô te vendo. Voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Agora vai, hein, gente? Agora vai, Silvana. Agora vai. Vamos ver se agora vai. Fala comigo, Dani. Oi, Boa noite, produção. Boa Tudo bem com você? Ai. Tudo bom, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, olha só. Estamos aqui na nossa segunda noite de convidados da nossa maratona de live. E como eu falei na outra live que eu tive que sair, na outra entrada, né? Caramba, Celina Toledo. A gente não podia deixar de convidar a Dani Perini. É uma pessoa, assim, que eu particularmente eu tenho uma admiração desde a primeira vez que eu a vi. Então, para falar de nervo vago, para falar de respiração, tem que ser a Dani Perini, não pode ser outra pessoa. Tem que ser a Dani Perini. E hoje estamos aqui, galera, ó, tá tudo normal. A Armando já voltou para Canoas. Eu tô aqui na minha floresta particular. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nervo vago, né? Como é que é o funcionamento desse nervo vago aí quando a gente pensa em equilibrar aí nosso sistema simpático parasimpático. Dani, eu vou pedir o seguinte. O Instagram hoje ele tá um pouco estranho. Ele não tá muito normal. Eu não vou falar muito não, porque senão ele briga comigo. Eu quero que você rapidamente aí se apresente e aí a gente entra no nosso assunto. Tá. Eu sou a Dani. Prazer. Vou tentar falar um pouquinho hoje sobre a respiração, como que ela influencia nos processos de tomada de decisão, né? E a relação dela com sua emoção, que vai acarretar de forma de interação toda autônoma, né? Joinha. Um pouquinho sobre isso, vou tentar. Tá. Vamos jogar, como é que é? Jogar algumas pinceladas, né, numa tela branca, tentar fazer uma pintura sobre o nervo vago. Dani, vamos começar pelos. Posso começar, Rafa? Eu já disse, vamos começar. Manda ver. Até o Insta duvidou da Perini. Não, mas a Perini veio, ela tá aqui com a gente. É isso aí. Vamos lá, Dani. Dani, começando de forma bastante simples, aquela pergunta que quem não conhece, não entende, vai fazer. O que é o nervo vago? Por que está sendo tão estudado? Ele já era muito estudado antes, ninguém falava. Por que agora ele se tornou, tipo, a coqueluche, aí o pessoal tem falado bastante. E qual é a função do nervo vago? Para começar, uma coisa bem básica. Que não boa. Eu fico aqui out e não tô sabendo o que o povo fala. Bacana. Eu vou ter que falar mais alto, então, para ouvir, né? Melhorou assim? Tá bem baixinho, Dani, tá bem longe. Tu tá em Floripa e tu tá falando de Floripa, Dani, então tá longe, tá chegando a voz bem baixinha aqui. Melhorou um pouco agora para eu falar? Melhorou bastante. Eu vou falar pela linguagem de Borges, que é o pai da teoria polivagal, assim, que é a pessoa mais conhecida que a gente estuda para saber um pouco sobre o tema. Então, a linguagem dele, vou falar com a linguagem de Gay, que é olhar mais
por mais ser tão cético falando de nervo, literalmente, mas já interfere de forma direta na função, né? E a pergunta que você me fez relacionada ao é o 10º nervo craniano, de uma forma direta, e ele está relacionado com a ativação da via parasimpática. A gente poderia colocar numa balança a nossa homeostase, seria o simpático, falar sobre se não souberem, e o nervo vago ele tem uma ligação direta com a via parasimpática. Então, talvez por as pessoas elas estão tendo que prestar mais atenção na respiração, até pelas doenças que estão vindo provenientes de via autônoma, que mais, né? As pessoas estão precisando parar e prestar atenção na respiração e qualidade de vida. E o nervo que literalmente interage com essa via é o vago. É aquele que está relacionado à sua qualidade de vida, à forma como você vive. Então, tem formas da gente fortalecer esse nervo. E ele é um nervo que está de forma direta associado com a via parasimpática, que é tudo aquilo que te dá consciência, presença, autocontrole, né? Interagir com as suas emoções. Maravilha. Ô, Dani, só fazer uma pergunta. Você tem fone de ouvido aí? Ah! Deixa eu pensar. Tem. Pegue lá. Sabe que eu coloquei o fone agora e fica mais nítido para ouvir, né? A minha voz É tá mais ok. fácil de a gente... Apesar de que quem vai falar é Dani Perini, né, meu povo? Não sou eu. A tua voz tá boa, Rafa. Tá boa? Tá tudo certo. Deixa eu botar. Tá. Eu acho que agora vai ficar bom. Agora nós... Melhorou para vocês? Pra eu poder falar? Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Pronto, cheguei. Cheguei. Opa, Lelê. Maravilhoso. Muito bem. Agora, Dani. Vocês não ouviram nada que eu falei Sim, antes? falou que estava relacionado ao parasimpático. Não, deu para ouvir. Deu para ouvir. Nós ouvimos sim, nós ouvimos sim. Tá ótimo, tá ótimo. Tranquilo. Agora me conta uma coisa. A gente ouve falar aí da questão do tônus, né? Do tônus vagal. O que é esse tônus vagal e qual é a importância dele? Qual que é quais são os impactos positivos desse tônus vagal aumentado para a saúde? Nossa Senhora. Não, só deixa eu complementar, Dani, só um pouquinho, tá? O que seria o tônus vagal aumentado, mas o que acontece se ele tiver diminuído? Então a gente já entra e já vai abrangendo tudo. Então aí você já quer que eu fale de forma direta da teoria polivagal. Tá, né? ótimo, Da vamos escada embora. de classificação deles. Olha quem está aqui comigo, ó. Eu adoro esse livro. Isso aí é uma bíblia. Faz muito sentido tudo que está escrito aí. É chamado de teoria porque está relacionado a como cada um interpreta a sua emoção, né? Então, por isso o nome sempre vem em cima de teorias, tudo aquilo que relaciona com a emoção interagindo. Vem muito com o nome de teoria. E talvez por isso as pessoas não saibam estudar ou dar real importância, né? Porque nem todo mundo sabe lidar com as emoções ou a forma com que elas interagem no corpo, né? Sim. Então, quando tem o nome teoria, o povo fica meio assim, sem saber lidar. O tônus vagal, ele está relacionado a esse nervo estar, digamos que, participativo. Você sai, resumindo do resumo, você sai da sobrevivência e passa a viver, né? Sim. Ele é responsável pela forma como você vive. Pensa que tudo é hormônio no nosso corpo. Nossos comportamentos, nossos desejos, nossos impulsos, tudo é baseado em liberação hormonal, né? E quem controla muito a via endógena é o sistema respiratório, porque o sistema respiratório tem um centro, a gente chama de onde estão os grupos respiratórios, né? Fica ali no tronco encefálico ou na região próxima do bulbo ali, e é onde o nervo vago ele tem uma associação direta com um centro específico desses centros respiratórios.
Ele sai da aórtica, esse nome, da aórtica maior, e encontra nela, no centro ventral, que a gente chama, grupo ventral. Tem livros que chamam de centro, tem livros que chamam de grupo, né? Eu acho que nesse livro está escrito centro, que você está lendo aí, mas o Guyton chama de grupos respiratórios. A gente tem o grupo ventral, dorsal, o pneumotáxico não é muito falado, mas ele também está ali, ele está associado de uma forma mais direta com a via simpática, né? O dorsal está mais associado com a via simpática também, mas de uma forma mais instintiva mesmo, que de chegar a ser até um desligamento, é o que a gente chama de freezing. E tem a parte do ventral que está mais associada a uma mistura dos dois, que seria a gente usar da adrenalina ao nosso favor para gerar prazer, que é a conquista em cima de um desafio, ou você conseguir, através de algum estresse ambiental, se sentindo bem, transformar, por exemplo, a adrenalina em dopamina, fazer uma mudança, sabe? É quando a gente começa a usar o estresse ao nosso favor, é o que favorece a evolução da nossa espécie. Sim. A gente foi feito para evoluir em cima de estresse. Só que uma coisa que eu aprendi muito com a Celine, que a gente fala muito, é que a nossa espécie não foi feita para viver da forma como ela vive. É tipo o famoso rindo de desespero. Exatamente. Rindo para não chorar, né? E se você for pensar, tipo, nessa... de uma forma bem simples, né? Eu vou ter que voltar um pouco. Simpático para simpático. O simpático, ele é regido bem pela via... pela inspiração, ele é bastante ativado pela inspiração. E o parasimpático, bastante ativado pela expiração. E... é como se fosse literalmente uma balança, sabe? A escada, ela meio que pegou essa balança e botou de lado. Porque é literalmente um desenho de uma escada que ele fez, por isso que ele chama escada da teoria polivagal. Só que é uma balança, depende do sentido que você olha. Então pensa que tem os dois extremos e tem o equilíbrio. O equilíbrio é quando a gente tem uma interação maior com o grupo ventral, que tem a associação direta do nervo vago. Não só do nervo vago, como tem também do acessório, que é a base do glossofaríngeo, que está correlacionando com o sistema cardíaco. Então, por isso tem muita associação à frequência, à pressão, esse tipo de coisa, reações emocionais, né, também. Porque está vindo ali do grupo dos centros respiratórios. E também tem uma associação direta, mas já para cima, que são uma rede neuroceptiva de 4 nervos, tá? Que é o vagal, mas ele também está associado ao trigêmeo, ao acessório, que é a base superior do glossofaríngeo, e o facial, tá? Então, esse conjunto de 4 nervos estão fazendo a associação do meio externo com o interno para moldar a sua reação, seja de luta ou fuga, seja de congelamento, ou seja de, no estresse, você saber tirar o melhor da situação e sair safo, digamos assim. Pensa que a gente sobrevive por um modo de proteção mesmo, né? A gente identifica o perigo e consegue moldar a nossa reação para sair disso. Por isso a gente está num topo de cadeia, digamos assim, entre os animais, né? Mas, pensando de forma consciente, o nervo vago, ele interage muito antes do seu ato consciente. Ele literalmente tem um portal direto de entrada, que está antes do eixo intestino-cérebro, que tem um instituto imenso que estuda muito sobre isso, que é o HeartMath, que estuda sobre frequência e como essas frequências já entram moldando por vibração as coisas que acontecem em cadeia depois. E todo mundo tem falado muito do eixo intestino-cérebro, né? O nervo vago, ele atua antes disso acontecer, inclusive, né? Que é a nossa resposta autônoma, ou seja, não tem a nossa participação, né? É a nossa resposta autônoma a nos proteger do estresse. Se eu falei que eu tenho esses 3 grupos respiratórios, pensa que um tem ligação direta só com o impulso de inspirar, que é o que literalmente te dá a vida, é a inspiração, né? O aporte de oxigênio, que vai fazer tudo acontecer. A gente tem um outro grupo que é responsável pela ins e pela expiração, pelas 2 vias. Então já está mais regido ali pelo controle, né? Por ritmo, por volumes, por cadência, né? Por ritmo. E também tem uma outra parte que
está mais relacionado à regulação desses fatores. Isso tudo eu estou associando com a escala. Eu acho que eu estou falando de 3 formas, pela fisiologia, Estou falando de 3 formas para unir no meu raciocínio. E aí, tipo, se você pensar que você tem esses 3 grupos e que eu tenho 3 estados a qual eu me encontro no instinto de luta ou fuga, pensa que um deles literalmente é responsável pela ins e esse, porque é o ajuste dos 2 mecanismos. Só que esse ajuste, ele acontece, agora voltando lá na parte da entrada da informação, ele acontece em tempo antes da sua percepção, num tempo autônomo. O que é isso? E aí entra a rede neuroceptiva que eu falei, também associada a nervo facial, trigêmeo e tal, porque a nossa reação já denota se a gente está em ameaça, por exemplo, se fosse alguém ameaçando a minha vida, né? A nossa expressão facial ela vai mudar, a nossa salivação vai mudar, a nossa mordida vai mudar. Isso em animais também varia, mas é a mesma ativação tipo, sabe? Então, a nossa expressão facial está muito associada com a gente saber se defender de alguma coisa. Certo. E a nossa postura, por causa das cadeias envolvidas com esses nervos. Sim. Mas, se eu for te falar num animal, por exemplo, o ápice da ativação dorsal dele seria ele estar em estado entorpecido, o que na teoria ele chama de freezing, que é entorpecido por eu estou tão sob alerta que eu ativar o que eu tenho para ativar no luta ou fuga, que seria o simpático, o instinto de inspirar para fugir da situação, que é a falta de controle emocional, tá? É o contrário, é você perceber tudo e entrar num congelamento de o que eu tenho não é suficiente, então eu me finjo de morto. Por exemplo, isso em animais acontece quando o animal se finge de égua, que a gente fala, né? Quando ele literalmente se finge de morto para presa achar que ele literalmente morreu e não matar. E deixou de ser interessante. Deixou de ser uma caça interessante. É uma outra forma. Sim, isso é uma forma de defesa, tá? É autônoma nossa. Fingir de morto. Então, tipo, quando emocionalmente... é assim, a parte simpática, eu recebo a entrada da informação da ameaça, mas eu reajo antes da minha consciência entrar. Tá. Então, é sinal que eu estou passiva aos meus instintos. É o meu lado animal demais. Eu não sei interagir com as minhas emoções. Eu sou reativa a elas ante a minha consciência. Seria só uma ativação simpática. A dorsal, que é o que ele chama de freezing, eu tenho consciência do que eu posso ativar, mas eu opto em desligar tudo, porque isso eu sei que não vai ser suficiente perante o perigo a qual eu me encontro. Tá? Seriam também pessoas que, por exemplo, reconhecem uma emoção, não sabe como sair dela e simplesmente perde a fala, fica mudo, alguma coisa do tipo. É um mecanismo de defesa, de sobrevivência, né? Tem esse outro extremo. O meio termo, né? Que está relacionado ao que eles falam que é um estado de presença, de engajamento, ou seja, o estado de flow, né? Que é quando você está tão presente a ponto de você... Até outros autores que eu gosto muito explanam muito esse tipo de assunto, que é falar sobre a forma como você condensa ou acelera o tempo relacionado ao seu tempo de presença. Isso também pode acontecer durante uma atividade, né? Como se ficasse em slow motion, ou você conseguisse acelerar alguma parte que você domina mais. E aí entra a forma de aprendizagem. Então, quanto maior o engajamento, maior a ativação da via vagal. Por isso que toda e qualquer atividade que envolva a sua presença já vai ter uma ativação do nervo vago muito grande, né? Então, pensa que a função principal dele, pensando nessa ligação e tal, o simpático é tudo aquilo que te liga, que te faz funcionar. Reação, né? O parasimpático é a reação, mas não só a reação, como sobrevivência. Né? O que controla ritmos, sistemas, microciclos para depois virarem macro. O parasimpático é aquilo que vai coordenar a ordem dessas funções. É quem coordena essas funções, esses ritmos, essa autonomia toda, né? Então eu não posso estar nem no extremo, nem em outro extremo. Eu preciso saber vagar pelas duas vias. Eu preciso, então, do estresse, porque só vivendo o estresse eu consigo saber como não ser responsiva a ele, ou ser responsiva de uma forma a não ter frustração, né?
tem o processo de tomada de decisão, que Damasio fala muito sobre ele, que fala numa outra linguagem também, é o mesmo assunto, mas numa outra linguagem bem filosófica, que ele aprofunda bastante. Do processo de tomada de decisão, ele fala que tem uma janela antes da ação. Mesmo antes dos 4 estágios e do terceiro seria a ação, né, para depois o release e tal. Nesse processo aqui, antes da ação, ele considera o que ele chama que é uma janela de tomada, antes da tomada de decisão, para ação. Que o que seria essa janela? É tipo, imagina que enquanto você está recebendo informação, né, por drives, via sensitiva, está recebendo a informação. Você recebeu, você está arquitetando como você vai executar a ação que lhe foi requerida, né? E aí você pode ter a recompensa ou a frustração, que está associado à forma como você recebeu a informação e a memória que você tem para executar essa ação que foi pedida, né? Então, por exemplo, se eu consigo executar, eu tenho recompensa. Droguinhas positivas. Eu sou capaz de produzir essas coisas. Sim. Óbvio. Todos nós. Se eu me frustrei, droguinhas negativas, que podem se transformar em cortisol e por aí vai. Então é onde a gente entra no sistema de retroalimentação, seja positivo ou negativo, para facilitar ou dificultar esse problema de novo. Antes dessa via endógena entrar, como frustração ou recompensa, é onde entra essa janela. Então imagina que está sendo coordenados lá... tudo o que está acontecendo, como você está formulando essa estratégia para tomar uma decisão em cima de algo que você recebeu, alguma informação. E aí é como se você, se tivesse essa janela, é como se fosse tipo uma pergunta do seu sistema de defesa, como se fosse literalmente como você está se sentindo. E a forma como você se sente é capaz de mudar a sua ação, independente do processo a qual você recebeu antes. Isso é um mecanismo de defesa e é onde a teoria polivagal entra muito também numa outra linguagem, mas literalmente todo mundo está falando da mesma coisa em linguagens diferentes, cada um para um determinado tipo de profissional ler. Sim. Mas essa janela de tomada de decisão, por exemplo, é o que a gente pode interpretar também como um livre-arbítrio que a nossa espécie tem. A escolha. Poder de escolha. Tipo, a gente recebe uma coisa, uma informação, um pedido de executar algo, e eu vou executar algo. Se eu não me sinto bem, mas estou na obrigação de executar algo, não necessariamente eu tenho um resultado positivo em cima disso. Inclusive, o meu corpo, né, na hora que ele faz meio que essa pergunta, como você está se sentindo antes de moldar essa resposta, e se ele vê que você não está se sentindo bem e está se dispondo a fazer aquilo, é como, literalmente, é como se ele virasse para você e falasse, cara, que falta de respeito é essa consigo mesmo? Você não tá vendo que você não tá se sentindo bem? Tem certeza que vai fazer isso? Como assim você tá fazendo? E por que você tá fazendo isso? Já que você não se respeita, eu vou dificultar o processo para que você não passe por isso novamente. Eu vou te causar problema. Então aí ele gera uma frustração para dificultar o processo. Sim. É quando começa a entrar num processo de retroalimentação negativo, uma via endógena que vai te afastar da resolução do problema ao invés de te aproximar. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então tá. Eu entendi boa parte. Mas gostei da tua explicação, Dani. Deixa eu te... A cara da Dani, meu Deus do céu, o Armando tá com o cérebro do Armando tá fritando. Beleza. Então eu tenho... Eu tô preocupada com quem tá assistindo já agora. Não, mas vamos lá. Não, porque assim, eu acho bem importante a gente, algumas vezes, Dani, talvez você se sinta privilegiada em relação a isso, de elevar o nível da discussão. Mesmo que as pessoas fritem a cabeça delas, porque elas vão atrás da informação. Entendeu? Eu acho incrível. Porque vai atrás da informação. Aliás, são pessoas assim que eu procuro ter perto de mim. Quem me desafia. Com certeza, é assim que eu cresço. Armando, tá falhando um pouquinho, o seu tá falhando um pouco. Eu. Calma aí. E travando eu. Vai. Ele tá aqui assim, ó, pensando eu. Que fritou o fone, então. Passou da pele. Estão me ouvindo agora? Tá ouvindo? Melhorou. Melhorou? Deixa eu ficar mais pertinho.
Então tem essa janela, né, Dani? Tem essa janela, tá? Como é que eu posso treinar? Então, vou entrar nessa parte bem prática. Como é que eu posso treinar eu ter uma melhor resposta nessa janela? Né? Como eu faço para eu treinar o meu comportamento, as minhas reações, para eu ter uma melhor resposta? Por exemplo, um exemplo bem básico, bem bobo. Eu estou conversando com vocês e dá um estouro aqui atrás. Eu poderia muito bem me abaixar e me jogar embaixo da mesa, ou eu poderia muito bem continuar conversando com vocês, aquele estouro não fez menor cócega de informação para mim. Eu nem reagi àquele estouro, entende? Como é que a gente pode fazer isso aí já está relacionado à memória também. A memórias que eu tenho já dessa informação, né? Mas como é que eu posso treinar para eu reagir melhor a alguma... Ou mesmo assim, ó, por exemplo, vou te dar um exemplo. Veio uma informação, eu entrei no processo de estresse, eu reagi mal àquela informação, mas eu vou conseguindo aos poucos modular, ajustar aquilo, e daqui a pouco eu já estou transformando aquela informação numa... Ela gerou cortisol, que nem você falou, entrou o processo de cortisol, gerou um processo inflamatório, me disse assim, o meu sistema começou a brigar comigo, mas eu aos poucos comecei, não, deixa eu, respira, organiza, reflete melhor e começa a sair daquele processo, entende? Começa a reverter esse processo para um processo que seja mais benéfico. Entendo. Entendeu? Então, vamos pensar de uma forma bem simples, tá? Como se todo mundo tivesse um copo d'água. Uma pessoa que está com um copo d'água muito cheio, que é muito estressada, você não pode usar do estresse para mudar essa via endógena dela, para mudar a forma como ela percebe o estresse e usar ele a favor dela. Eu primeiro preciso tirar um pouco dessa água para eu conseguir, então, aumentar a resiliência dela com o estresse, usar o estresse de forma positiva. O problema é que aquilo que eu tinha falado antes, que a nossa espécie não foi feita para viver da forma como ela vive mesmo, independente do tanto de adaptação que a gente tem, as pessoas usam hoje o estresse de uma forma negativa, elas não sabem lidar com o estresse, porque está tudo tão estressor. Se você for pensar, o estresse, ele é o que a gente chama de simpaticotonia, seria um estado exacerbado de vigília, né? Então a pessoa está sob constante estresse, quando na verdade o estresse é o que mais leva ela à recompensa. Por isso que eu falei do meio do caminho. Só que num sistema muito estressado, ele não sabe mais reconhecer o estresse como algo positivo. Então ele começa a se defender de tudo que é estressor. E assim ele começa a entrar no freezing. Né? São as pessoas a qual a gente entra com muita regressão, né? Com só respirações profundas já vai ativar. Pensa que a resposta, a janela de tomada de decisão não é literalmente como você se sente. Falando de uma forma bem direta, é como você se sente antes de fazer alguma coisa. Se você está se sentindo bem, é sinal que você já tem acesso a essa interação. Senão você não ia se expor ao estresse. Agora, se você é uma pessoa que está estressada e está se expondo ao estresse, você vai começar a levar aquilo de uma forma de uma defesa muito grande. Então, o seu corpo, ao invés de usar o estressor de forma positiva, ele transforma esse estressor, que seria, por exemplo, uma molécula de adrenalina, em cortisol. É o que vai começar a te bloquear, criar mais medos de passar por aquele estresse novamente. Isso, por exemplo, bloqueia amplitudes de movimento. Por exemplo, não é qualquer pessoa que eu consigo fazer entrar numa crioterapia, né? Que é onde eu tenho a estimulação vagal de uma forma absurdamente grande através da crio. Não só a crio, como a sauna, qualquer treinamento venular, né? Ou vibracional vai ter ação direta com o nervo vago. Todos os tipos de healing, canto, porque tem vibração, né? Vibrações de respirações nasais, porque geram vibração de face, e são os nervos que estão associados a ele. Tudo relacionado a qualquer nervo associado ao vagal, que eu falei também, o facial, o trigêmeo e o acessório, que é uma parte do glossofaríngeo, também vão interferir de forma direta na ativação do nervo vagal. Então, pessoas que tiveram acometimento de algum desses nervos por alguma coisa também vão ter uma dificuldade maior de acessar a via vagal. Porque é um conjunto, eles trabalham em time. Só que o vago imagina que é o chefão. Tipo, do controle da calma. Resumindo, assim, como você ativaria, além de respirações nasais, né, respirações profundas
isso seria para uma pessoa que está em muito estado de estresse. Ela precisa primeiro só mostrar que o vago existe. Então, se eu falei que a janela de tomada de decisão está relacionada a como ela se sente, você entende que a pessoa precisa saber sentir. Com certeza. Ela tem que identificar primeiro, né? Tipo, ela precisa... Ela precisa criar consciência. Exato. Sim. Por isso que autores falam muito sobre, por exemplo, o método, o Feldenkrais, porque ele trabalha muito percepção, e percepção é uma forma de sentir, então é uma forma de ativação vagal. Né? Então, eles falam muito sobre Feldenkrais também, técnicas de Feldenkrais utilizadas junto. Canto, porque gera canto, falar, né, por um tempo longo, expiração, além da vibração facial, né, do crânio mesmo. Além disso, é uma expiração longa, então te obriga a ter uma expiração maior. Aí a gente já está entrando um pouco mais em treino agora. Tipo, a pessoa que está com o copo muito cheio, que está muito estressada, primeiro precisa ativar. Só o fato de respirar pelo nariz para ela já vai ser difícil, né? Ou transitar entre as narinas, respirar de forma lenta e profunda. Normalmente essas pessoas não têm profundidade de respiração. Quanto mais coordenar a via ou área, alguma coisa relacionada a esse tipo. Mas tudo aquilo que leve a ela perceber as emoções dela, para então depois escolher como agir ou como viver, já significa que ela tem uma ativação da via vagal. Então, falar em ativar, eu estou falando de uma pessoa que, literalmente, por exemplo, seria um hipertenso, uma pessoa que já está acometido de alguma forma direta com a via autônoma, né, vindo da simpaticotonia. Entende? Aí eu precisaria primeiro de uma ativação para depois um treinamento. Porque se eu for falar de treinamento, aí eu entro em coisas mais específicas, tá? Que aí já seria, tipo, ela ter autonomia sobre os instintos dela, sobre as vontades dela. Por exemplo, se a gente não tem a recompensa, se a gente não se droga, né, por si mesmo, o corpo vai pedir de uma forma externa. E a forma de recompensar isso vem por vias de prazer. Então, pode vir por distúrbios na via sexual ou de drive manducatório, que seria vícios, impulsão alimentar, esse tipo de coisa também. Então, se eu não sou capaz de me drogar, que literalmente é o que a gente faz quando a gente está se sentindo prazer, a gente é capaz de produzir moléculas relacionadas a isso, né? Entre outras também, tipo opiáceos e aí vai, algumas outras que a gente também é capaz de ter uma participação, de fazer acontecer. O corpo ele vai fazer com que você coloque aquilo para dentro de alguma forma, porque ele precisa disso para sobreviver. Ele precisa de ter algo positivo para continuar sobrevivendo. Quando a pessoa tem o prazer da vida dela, o prazer na vida, é quando ela sai do modo de sobrevivência e ela literalmente está vivendo. É quando as coisas começam a facilitar ao invés de dificultar. Literalmente, as coisas começam a acontecer porque se a sua via de recompensa saiu da retroalimentação negativa e foi para positiva, que é o facilitador do processo, o que vai acontecer, as suas vontades começam a mudar. Então, por exemplo, você não come o que você está a fim de comer. É hormônio, é demanda, é necessidade. Então, por exemplo, você está ali no ápice do estresse, pau quebrando, o corpo pedindo enlouquecidamente açúcar. Tem gente que se entope no açúcar por estar se drogando. A pior droga que existe no mundo. É a pior. Que fique dito. Mas tudo bem. Mais do que qualquer um, mas tudo bem. A pessoa se droga porque a qualidade de vida dela não fornece a quantidade de droga que ela precisa para viver. Então, ela precisa de alguma outra forma externa. E aí, né, literalmente, ela não está tão participativa de forma consciente nesse processo. Então, por isso é muito difícil falar sobre o que certo e errado. Sim. É muito difícil dar essas conotações, porque, primeiro, cada um tem a sua bagagem de memória, o que vai denotar a interpretação da pessoa sobre o fato. E, além disso, a necessidade da pessoa está relacionada ao momento de vida dela e não a uma somatória, né? Tipo, hoje eu coloquei uma coisa no meu Insta que agora, antes que eu trabalhei o dia inteiro, tipo, em jejum, já tava maluca, minha cabeça começa a ficar doidona quando eu tô em jejum. Aí eu falei, meu Deus, eu como ou eu continuo? Aí eu parei, eu falei, não, acho melhor eu comer pra eu dar uma desacelerada da live.
Aí eu comi. Na hora que eu comi, eu sinto na mesma hora, sabe? Dá uma... tipo, vá. E olha que eu como bem. Eu não gosto de comer açúcar, algumas coisas assim. Eu como bem. Então, você vê que até assim você começa a perceber como as coisas mudam o seu comportamento. E aí você começa a moldar a sua alimentação, o seu exercício, a forma como você respira. Se hoje você está a fim de cantar, ou de dançar, ou de treinar, ou de fazer força, ou de fazer movimento. É literalmente você aprender a ouvir a necessidade do seu corpo e começar a ser participativo, né, na sua tomada de decisão. Então é quando você começa a interagir com a janela antes da ação, ao invés de passar batido. Então é aquilo que você falou de eu recebi o estímulo, eu percebi que as coisas aconteceram, mas eu escolho a minha forma de agir. E quando o timing está tão preciso, porque a atividade neural ela é antecipada ao processo da ação, ela é antecipada. Então, quando o timing está muito preciso, antecipado, você nem necessariamente reage. Não significa que você não sentiu, mas você já não precisa estar consciente mais para moldar a sua ação benéfica, sua ação de recompensa. Imagina que você está tirando a pessoa do delay, coloca ela no igual e a atividade vagal ela é antecipada, porque o seu corpo ele sabe o que fazer antes mesmo de você fazer. Né? Tem estudos neurológicos que já comprovam a entrada da informação até 8 segundos antes do trajeto GUT, intestino-cérebro. 8 segundos é tipo uma coisa absurdamente grande. Tempo, é muito tempo. O cérebro faz uma antecipação. Absurdamente grande, pensando... É uma antecipação interna que não veio para a tua consciência ainda, né? Que não é o cérebro, não é ele. Tudo está acontecendo muito antes de chegar nele, aí que tá. Por isso, ele seria o terceiro acesso. Tem algumas coisas que acontecem muito antes disso. Então, quando você treina bastante coisas de ativação, mais o fortalecimento do tônus vagal, né, para treinar literalmente essa via, você consegue antecipar esses processos. Então, por exemplo, o mesmo susto que você levou, e antes você levou um impacto, fez uma apneia inspiratória, que é a defesa, né, de luta ou fuga, literalmente, e relaxou em seguida, de repente bateu no segundo, você leva o susto, mas você já não precisa olhar, você já sabe o que é. E depois a coisa acontece e você já nem reage porque você já tem a memória, você já sabe lidar e você já sabe ter a interpretação sobre o mesmo fato de forma a gerar positividade, que é recompensa ao invés de gerar frustração. Eu dei o exemplo pelo mesmo fato que foi o susto que você deu como exemplo do barulho. Perfeito. Por isso que a presença consegue oscilar a relação de espaço e tempo. Nossa, muito bom, Dani. Agora, olha só. O corpo está sempre em busca ali daquela homeostase, né? Do equilíbrio. Então, a gente tem coisas ali acontecendo que a gente não percebe, né? Tem os movimentos viscerais, o nosso fluxo venoso, as pressões internas ali. Sim, por causa da habituação. E aí a gente não tem a percepção de que isso está acontecendo. Quando a gente começa a perceber, é sinal que já tem alguma coisa errada ali. Tudo está acontecendo. Já tem alguma coisa errada, né? Vocês começam a... Ou não! Quando você treina a via interoceptiva, que é onde a via vagal interage de forma direta, são treinamentos interoceptivos, né? Que é onde o sentir vem antes do agir. Você só age baseado naquilo que você sente. E aí, então, você escolhe conscientemente a sua forma de agir, já escolhendo a opção de recompensa e não de frustração. Ou seja, um ser consciente, presente, participativo por opção. Né? Você consegue, dessa forma, aumentar a sua propriocepção em qualquer área do seu corpo. Por exemplo, às vezes no estado meditativo você consegue sentir a sua frequência. Se eu consigo te levar para sentir, por exemplo, na ponta do seu dedo, e você consegue sentir o pulsar ali. Uma mulher, por exemplo, em fase menstrual, consegue sentir a ovulação acontecer. Em ovulação consegue sentir descendo, ou em fase menstrual consegue sentir a ativação tônica sem ser cólica, antes de começar a descer o fluxo. Então, você começa a sentir ativações tônicas de proteção antes mesmo da proteção real acontecer.
Então, quando você treina muito a sua percepção, você consegue estar de uma forma antecipada às coisas que estão acontecendo. Então, você começa a tirar um pouco desse termo, que é uma coisa que a gente desenvolve, que é a habituação, e consegue a perceber, tá? Tipo roupa. Eu tô aqui, eu consigo, se eu prestar atenção, sentir a pressão e o tecido de qualquer parte do meu corpo. Essa questão da sensação, parar né? Da sensação da pulsação, da frequência, é aquela questão da interocepção, né? De você realmente conseguir se perceber mesmo. Agora, quando vem a questão da dor, por exemplo, qual que é a relação aí, né? Da via da dor com o nervo vago? Ai... Então, a via de dor e prazer, ela é junta, é a mesma via. É complexo falar sobre isso porque dor está muito relacionada com memória, né? Se você for pensar na fáscia em si, a fáscia seria meio que a materialização da sua memória. A forma como você se movimenta, né? E tudo isso está relacionado aos estímulos que você, à sua fase de desenvolvimento, aos estímulos que você teve até você chegar aqui, que é memória, estímulos e memória. Um retroalimenta o outro processo, né? E a respiração junto também. Então, pensa que, por exemplo, atividades que te levam... Se a via é a mesma, às vezes atividades que vão te levar ao prazer podem te chamar na lembrança da ativação da dor. E vice-versa. Às vezes, coisas que te geram dor, talvez possa te chamar para uma via de prazer. Pela via ser a mesma, pode gerar uma certa confusão. A gente pode compreender algumas pessoas. Vamos compreender. Algumas disfunções, né? Ok. Então, tem várias... É muito legal, porque a neuro estuda muito isso. O livro do Doide, O Cérebro que Transforma, aborda muito esse tema. Acho muito legal esse livro. Porque ele aborda muito essa via dessa troca por alguns distúrbios, sabe? E com estudos com sociopatas e psicopatas também aborda muito esse tema. Que são pessoas que enxergam a dor ou sentem a dor de outra forma. Porque como a via é a mesma, o que muda é a interpretação. Então, se fosse para fechar em uma palavra, o que linka essas duas coisas, eu falaria que seria a interpretação do estímulo. Se não for trauma, que é algo, trauma físico, bateu, quebrou, que é o quebra-conserta, a gente está falando de, vamos supor, uma dor crônica, seja o que for, está muito relacionada à memória. Inclusive, quando uma pessoa vai falar, relatar sobre alguma memória, alguma dor dela, ela põe a mão, porque a mão é quem chama a memória, fáscia, materialização de memória. Então, na hora que a pessoa bota a mão para falar... tem estudos que falam que acima de 80% que ela está falando é fake, é memória. Né? Então, quando alguém for relatar alguma disfunção, algum problema para você, não deixe a pessoa colocar a mão no problema, porque ela vai estar falando muito mais a memória do que está ali agora. E se eu preciso do estado de presença para conseguir intervir no processo, eu preciso que ela só me fale o que está acontecendo aqui agora. Eu preciso saber de um histórico, mas eu preciso do que está acontecendo agora, entendeu? Que aí, senão, não tem... Deixa eu fazer um relato breve sobre isso, então. Quando eu cheguei em Belo Horizonte na quinta-feira, nós fomos treinar, e a Celina começou a colocar o treino e eu comecei a fazer. Aí, daqui a pouco, ela começou a conversar comigo, eu estava com as duas mãos na minha lombar, fazendo uma pressão na lombar. E ela falou assim, o que houve que tá com a mão na lombar? Tá doendo? Eu falei, não tá doendo, é o hábito de colocar a mão ali. O movimento. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele dia ela falou assim, então tira a mão daí, Armando. Aí o que aconteceu? Eu não coloquei mais a mão lá. É lógico. Porque eu não tinha me percebido que eu fazia esse ato de estar sempre colocando a mão na dor, entende? Eu não tinha a percepção que eu estava fazendo aquilo, não era uma coisa que eu percebia. Quando ela perguntou, eu falei, como mesmo, não tinha me dado conta. Né? Então ela falou assim, então tira a mão daí. Né? Então, assim... Pensa que a mão é quem gera memória. Eu posso usar a minha mão tanto para bloquear uma memória quanto para liberar uma memória. Né? O toque afetivo que a gente fala. O toque afetivo é uma coisa que ativa a via vagal de forma direta também. Ele tem a via vagal, ela está relacionada ao carinho. Sim. Então, por exemplo, toques suaves, né? O famoso carinho. Então, toda vez que eu preciso tirar uma pessoa de um estresse, eu preciso tocar de forma suave. Quanto mais agressivo está o meu toque, mais responsiva ela vai ser. E menos eu vou conseguir acalmar esse indivíduo. Então,
É o que a gente chama de toque afetivo, né? Sim. O carinho mesmo. Só que se você está em mecanismo de proteção, você esfrega ou pressiona. Então, tipo, quando uma pessoa sente dor, ou ela esfrega ou ela aperta. Isso não é toque afetivo. Então, eu sempre falo, a Celina é mais delicada, ela chega e fala, o que você tá fazendo com a mão aí? Eu chego e dou um tapa na mão na tora. Tipo, o meu aluno, ele já Era sabe outro disso. trauma, Dani. Tipo, eu já chego e... no mínimo vai lembrar que não é pra pôr a mão ali. Porque é isso, é tipo você queimar e põe a mão aí, tipo, Sim. é uma informação sem a sua participação de diminui a amplitude de movimento dessa articulação que eu bati, muda minha noção espaço-temporal para eu passar um pouco mais longe quando eu passar nesse lugar, então meu mapeamento externo vai mudar. Tudo é mecanismo de proteção. É tipo tão absurdo o mecanismo de proteção. Tudo é feito para proteger. Tudo. Tanto a via íntero quanto a exteroceptiva, a função final é proteger a espécie para ela continuar seguindo na evolução, né? E, infelizmente, o livre-arbítrio, muitas pessoas usam dele para evoluir. Mas tudo bem. Então, tipo, não se propiciando prazer às coisas às quais elas se comprometem a fazer. Então, cara, se você não está se sentindo bem em alguma atividade, ela com certeza não estará fazendo bem para a sua saúde. Isso vale para tudo na sua vida. Pensa que o estresse, ele é ativado pela inspiração também, via simpática, né? Estresse emocional, tensão emocional causa tensão tecidual e vice-versa. As pessoas são educadas a treinar só vias de força, que é o que vai alimentar também essa via e é o que vai aumentar ainda mais a pressão, não só neural, mas também interna do corpo. Por isso também atividades em stretching têm uma ativação vagal muito grande, que é você ganhar espaço e fazer tensão multidirecional sem encurtamento de um outro espaço, né? Então, myofascial stretching, liberação, treinamentos de propriocepção, respirações profundas, toque afetivo, tudo isso, canto, mantras, meditação, que é estado de presença, orações, gratidões, que é tudo aquilo que te faz perceber e agradecer pelo que você tem, é um estado de presença, gratidão, as pessoas nem sabem o que é isso, a maioria delas, e fica deturpando as coisas. Então, vocês perceberam que tudo isso leva para a mesma coisa. Via parasimpática, que é o que te acalma e controla a gestão da manutenção da vida, que é a via simpática. Então, o que a via simpática faz é te dar a vida. O que a parasimpática faz é, cara, para de sobreviver e para viver, entendeu? Ela coordena os processos da sua vida, que é a inspiração. Então, é o equilíbrio das duas. Tem uma frase e aí tem como a gente do Tiago e da Bruninha, que ele fala assim, você quer durar ou quer viver, né? Adoro. Eu nunca mais esqueci. É literalmente isso. Durar ou quer viver. Tem uma coisa que eu acho legal eu ressaltar aqui, que eu nunca falei, ou talvez vocês ainda não soubessem, que até para mim é uma informação nova, eu estudando Celis, espero que ela esteja assistindo, que eu quero perguntar para ela sobre depois. É uma coisa que só a nossa espécie tem. Na verdade, mamíferos em si, mas na gente é um pouco mais ressaltado por causa da empatia, né? A socialização é uma coisa muito importante para ativação vagal. Quase me esqueci de falar. Eu queria te perguntar. Por causa disso que eu vou falar agora. Aqui. Que é a nossa capacidade, isso que eu ia falar. O ser humano em si, mas todos os mamíferos, têm uma capacidade que se chama corregulação. Não sei se já ouviram falar desse termo. A corregulação é só de você estar na presença de outro humano, de outro ser da sua espécie. E se esse outro indivíduo te passa algum tipo de segurança só por estar com você, que é o que eu chamo de segurança neural quando eu estou lecionando, ou alguma coisa do tipo. É tipo você passar a segurança. Quando o indivíduo se sente seguro na sua presença, o sistema dele já começa a se autorregular. Independente de você, independe de você fazer qualquer coisa. Então, mesmo que você não seja um profissional, mesmo nada,
tá? Você não nada, cara. Sei lá o que você faz da vida. Só de você estar perto de alguém que te traz uma segurança afetiva, emocional, você sente que nada de ruim vai acontecer. Sabe? O famoso colo de mãe, seja com quem quer que seja o seu colo, isso já é capaz de ativar o que a gente chama de corregulação, que é a nossa capacidade de um sistema doar para o outro e se autoajustar. Todos os mamíferos têm essa capacidade, todos. Mas na nossa, ela é ressaltada pela interação, que seria a socialização. Compartilhar problemas, se tornar igual ao outro indivíduo, sair de uma posição de poder ou de inferioridade, se colocar em roda, igualdade. Tipo, trocar experiências, igualdade. Quando você se põe em igualdade, o seu sistema se permite, ele relaxa, cara. E se permite se autocurar. Isso seria autocura. Você sai do modo de alerta, tipo, meu Deus, tem gente querendo me matar, quando na verdade não tem. É um estresse a qual eu escolhi estar, né? O meu sistema não sabe essa diferença. Ele só vai interpretar o estresse. Ele não sabe se foi uma opção minha ou não, tá ali. Ele vai interpretar o estresse e reagir em cima disso. Então, só de eu estar num ambiente safe, sabe? Tipo, brother, assim, de me sentir seguro, a salvo com alguém, a confiança em alguém, o meu sistema já sai do modo de sobrevivência e começa a viver. Então, profissionais, sejam eles quais forem, principalmente profissionais da área da saúde, óbvio, né, que a gente lida com isso, não tem como a gente trabalhar sem o famoso biofeedback. Saber como a pessoa está se sentindo antes de requerir qualquer coisa dela ou antes de fazer qualquer coisa. Cara, é o bom dia, como você tá tudo bem. Aí depois entra outras coisas, já seria a cor da luz, do ambiente, o tom de voz que você fala. Tudo isso está moldando a forma como a pessoa está recebendo a informação, né? Então, a vibração da sua voz, o timbre da sua voz, o ritmo que você fala, para onde você olha, a sua expressão facial enquanto você fala, tudo isso já está gerando uma forma em cadeia de reação de proteção ou abertura desse indivíduo, né? Então, só de você querer estar ali fazendo seu trabalho, só de você ser uma boa companhia, você já está ajudando na saúde do próximo. Nossa. Simples assim. Através desse termo que é a corregulação. Passei uma experiência dessa dias atrás. Eu sabia que você ia falar isso. Passei 6 dias para essa experiência. Foi lá. Total, Foi lá 24 horas por dia. Foi lá roubar meus amigos. Saiu paciência, Dani. Paciência. Tudo que a gente queria era você lá com a gente. Tudo. Fala, não. Saudade dessa essa roda saudade minha. tá retada, viu? Tá doido. Nossa senhora, era assim, um falava uma coisa absurda, outro falava outro mais absurdo ainda, outro mais absurdo ainda, vamos ver onde a gente chega, sabe? Adoro. Saudade dessa maravilhoso, muito bom. Armando, você quer fechar? Quer fazer mais alguma pergunta? Não, o Simael tinha feito só uma pergunta sobre a diferença de respiração torácica e diafragmática. Se pudesse falar rapidinho, né? Ele queria entender quais as funções da Cara, isso depende muito. Função da respiração diafragmática. Tá, vou tentar dar um resumo. A cadeia respiratória, ela insere em toda a coluna, né? A cadeia cérvico-tóraco-abdominopélvica é inserida em todas as vértebras da coluna, né? E seus diafragmas, todos os nossos diafragmas, 7, eu considero 7, alguns autores também já falam, outros ainda falam 5, enfim. A maioria só conhece 3 ou só 1, que é o torácico, né? Mas todos são regidos do meio, que é esse aqui do tronco. Pensa que é um sistema de manipulação de fluidos e controle de pressão interna, correto? É como se fosse um instrumento de cordas, e essas cordas desses diafragmas estão conectadas à sua coluna e aos seus nervos, tá? Então, por exemplo, se eu quero falar de manipulação diária e volume respiratório, significa que esse indivíduo está em coluna neutra, tá? Só assim eu vou poder falar a interação que alguma coisa dessas vai ter. Porque se a pessoa pensa que eu preciso estabilizar uma coisa para avaliar a outra,
ou vice-versa, eu estabilizo a respiração para mexer na coluna. Como as duas coisas estão interligadas, não tem como as duas estarem frouxas para eu manipular algum processo. Então, se eu preciso coordenar a respiração, eu preciso primeiro colocar o indivíduo em coluna neutra. Quando eu coloco ele em coluna neutra, é quando eu consigo, então, manipular áreas respiratórias, tá? Cada autor considera uma coisa. Tem gente que considera 3, tem autor que considera 5. Eu considero 5 áreas. Clavicular, external, costal, abdominal e infraumbilical, né? E o diafragma vai aumentar ou diminuir a pressão conforme ele interage ou não com a gravidade, tá? Lá dentro. Então, dentro desse corpo. Sim. Então, imagina que se para eu aumentar a pressão, a minha coluna sai do lugar, não necessariamente eu aumentei a pressão. Ou para eu tirar a pressão, a minha coluna também compensou, significa que eu também não manipulei a pressão. Uma via ajuda a roubar na outra, então eu preciso estabilizar. Indivíduo estável, o que eu faço? A respiração, ela é tridimensional. Ela não é bidimensional, não é de coluna. A sua coluna não se movimenta com a sua respiração, né? Ou não deveria se movimentar, significa que você tem estabilidade, né? Então, por isso eu estou falando de colocar ali em estabilidade. A ação respiratória, ela é tridimensional, envolvendo elevação, abertura e eversão costal, né? Para uma expansão de todas as 5 áreas, não só costal. Então, uma respiração costal não significa que eu só estou promovendo volume costal. Inclusive, para eu gerar volume pulmonar através de uma respiração abdominal, minha caixa torácica também tem que se movimentar, porque senão não tem ativação do serrátil, que é quem vai coordenar o diafragma na função dele. E se o serrátil não está junto com o diafragma, eu não posso falar que eu estou trabalhando volume pulmonar de forma direta, porque é como a cadeia funciona, né? Sim. Eu preciso de estabilidade de ombro e quadril para conseguir interagir com o core, né? Então, se eu não tenho, se as minhas escápulas, né, não estão funcionais, se eu não tenho a ativação do serrátil para frear a potência de contração do diafragma, eu começo a entrar em desequilíbrio de pressão interna, quando assim vai acometer coluna. Qualquer desarranjo postural está primeiro associado a desarranjo respiratório, e se acontecer alguma alteração emocional, enfim, algum trauma emocional muito forte, que vai impactar na respiração, a coluna vai virar consequência desse trauma também, porque uma via retroalimenta a outra. Então, na verdade, não é que existe diferença entre as áreas, tá? Só para entender. A respiração também não existe um jeito certo de respirar, é demanda. Como o que o diafragma faz é manipular fluidos, dependendo da área que tem que ter mais fluido circulante, seja extremidade para uma atividade física, seja centro cardíaco para segurar um metaborreflexo, por exemplo, para você não desmaiar fazendo uma corrida, você precisa de manipular fluido para determinada área para garantir sobrevivência. É isso que o diafragma faz associado com os impulsos, com as inervações, né? Sejam elas provenientes de via simpática ou parasimpática. Ajustar o sistema de acordo com a demanda que ele está recebendo. Sim. Só que nisso, no indivíduo que funciona de forma normal. Então, os treinamentos respiratórios, eles entram para te devolver acesso a todas as áreas. Porque na hora que você precisa usar, você não tem que pensar em qual respiração deve ser feita. Então, quando a gente para treinar uma respiração, eu estou trabalhando função, porque a respiração é uma coisa consequente da sua vida. Se você precisou parar, ai meu Deus, como eu respiro, filho, o pau já quebrou há muito tempo, desiste. Porque, tipo, você precisou parar para pensar na respiração, meu Deus, tá precisando treinar muito, entendeu? Porque ela é autônoma. Sim. Ela tem que funcionar. Então, treinar a respiração literalmente te tira do modo de sobrevivência e vai te dar cada vez mais participação na sua vida, né? Então, eu consigo sim ganhar volume pulmonar numa respiração abdominal se, primeiro, eu tenho potencial elástico nesse diafragma para descer. Imagina que ele é um estilingue, né? E eu quero gerar hiperpressão para baixo. Mas esse estilingue, ele tá rígido. Na hora que eu vou tacar a pedra cai aqui, ó. Então, pensa que se eu tenho potencial elástico, que seria a hipopressão, eu consigo mandar essa pedra mais longe ainda, que seria a hiperpressão. Por isso que treinamentos de hipopressão, né, que é de potencial elástico diafragmático e de diminuição de pressão interna, tem um impacto direto em treinamentos de alta performance. Certo.
Então, às vezes a pessoa chega para mim, ai, Dani, eu preciso treinar power breath, treinamento de carga mesmo, diafragmática. Mas o diafragma dela tá rígidozaço e ela ainda quer pegar um peso nele. Como, cara? Ele nem se movimenta. É tipo querer fazer um peso acima da cabeça e o braço nem sobe, entendeu? É esse o nível. Exatamente. Então, o povo não tem a menor ideia de função do diafragma. Então, sim, eu trabalharia respiração abdominal para ganho de volume pulmonar, mas eu só ganho expansão abdominal se o meu diafragma desce e se minha caixa torácica expande em 3D, que é abrir, elevar e everter. São as 3 funções que são regidas em associação de serrátil anterior, diafragma, né? E pensando em musculatura superior, seria trapézio inferior, peitoral menor, né? Inferior já seria transverso, oblíquo interno, glúteo, dorsal ancho também participa bastante. Então, são as musculaturas envolvidas no core que literalmente estão regendo a respiração, porque é a mesma coisa, né? Sistema de estabilização profundo. Nossa, perfeito. Então, não tem dessa de fazer uma área ou outra área. Você tem sempre que trabalhar todas as áreas. Perfeito. Entendeu? E aí, você direciona o treino para alguma coisa que você quer atingir. Claro. Mas todo mundo foi feito para fazer tudo, porque não existe jeito certo para nada e não existe nada que seja certo e errado, sempre a interpretação e a momento. Perfeito. Agora sim, Rafa, eu posso fazer o fechamento. Agora pode ver. Faltava essa informação importante, viu? Não, deixa eu falar bem rapidinho. A gente está falando... Dani, é assim, ó, eu sempre faço uma reflexão no final, tá? E nas últimas vezes eu tenho buscado as reflexões de forma instintiva. Eu tenho exercitado meu cérebro para fazer isso de forma instintiva. Eu fui levar meu filho numa festa, agora há pouco, e vindo para cá, até falei para o Rafa que talvez eu me atrasasse, mas aí vindo para cá, eu não tinha nada na cabeça. Eu pensei assim, eu tenho que chegar lá... Eu também não. Não, tu também não. Somos perfeitos. Mas aí sabe o que acontece, Dani? Nós fizemos a live com o Satyanata. Tá? O Satyanata é um monge. E eu pensei assim, eu vou colocar qualquer coisa do Satyanata que ele vai me inspirar. Qualquer coisa que eu bater nele, vou dar um play no YouTube e vai sair. E saiu, né? Que é coisa impressionante, tem tudo a ver com o que a gente conversou. Porque assim, ó, eu falei antes que era importante a gente trazer pessoas como você, que vão elevar o nível e a exigência de a gente tem que parar para pensar, porque a gente precisa disso, a gente precisa sair de uma zona de conforto, a gente precisa sair do comodismo de pegar só o que é óbvio, e vamos ficar nisso aqui, a gente precisa ser instigado a procurar, a estar curioso e a ir atrás de novas informações, tá? E o Satyanata contou uma seguinte história. Imagina você, ser humano, que você vive num porão. Então você vive naquele porão, você tem tua vigia no porão, você faz a tua comida, você dorme ali, e você vive no porão. Aí um dia você olha pela porta do porão e tem uma luz embaixo daquela fresta, tem uma frestinha com uma luz. E aí você diz, nossa, ali tem uma porta, vou abrir aquela porta. Aí você abre aquela porta e tem um corredor. E aí você começa a caminhar por aquele corredor, você chega numa sala um pouco maior. Você diz, nossa, tem mais uma peça, e eu achava que existia só o porão aqui. E aí ele entra naquela peça e ele começa a viver ali no porão e naquela peça. Daqui a pouco ele percebe que tem uma outra porta. E ele abre aquela porta e diz, nossa, aqui tem outra sala. E assim ele vai indo e vai abrindo as portas, e chega uma hora que ele descobre que ele morava numa mansão. Entende? Isso. Então eu acho que assim, quando a gente traz pessoas como você, a gente quer ir saindo do porão, abrindo portas, até o momento que a gente descobre que dentro da nossa mente, da nossa consciência, a gente vive numa mansão. Só que a gente não tem ainda a capacidade de acessar todos os cômodos dessa mansão. Entende? Ô, Armando, eu que tenho a sensação que nem do porão eu sou. Então eu tô embaixo da terra, pô. Quanto mais a gente estuda, meu Deus do céu, mais porta abre. Você fala, puta merda, essa mansão é grande demais da casa. Mas é isso, a gente vai querendo a consciência. E vai descobrindo que a gente vive, na verdade, a nossa mente vive numa mansão e a gente não descobriu ainda, né? Todos os cômodos. Né? Mas o mais interessante é isso. Porque se a gente descobre a mansão inteira, acabou a mansão, o que você vai fazer? Você não tem mais o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Eu acho que talvez a gente nunca chegue nessa expansão toda de consciência. Mas isso vai, na verdade, eu acho que a gente vai construindo uma mansão maior.
Ela deu uma A puxadinha. ideia é essa. Na verdade, não tem fim, né? Tu vai construindo cômodos, É né? infinito. Dani, deixa eu fazer a minha parte de fechamento, então eu queria te agradecer demais por tu estar aqui. Tá? Foi maravilhoso, foi Obrigada. bastante esclarecedor, gerou, eu acho que em nós que já sabíamos um pouquinho de algumas coisas, né? Mas em quem não conhecia tanto, gerou, claro, mais curiosidade, mais vontade de saber. E, com certeza, é uma felicidade para nós termos pessoas na nossa área, na nossa profissão, pessoas como você estudando tanto e trazendo tanta nova informação e tanto conhecimento. Muito obrigado, gratidão. Obrigada a vocês, gente. Nossa Senhora. Obrigada mesmo pelo convite. Eu sou meio... Ô, gente, vou falar. É porque eu não respondo muito, entendeu? Eu não entro muito no telefone. Então, tipo assim, eu falei que eu ia, confia, entendeu? Aí eu vou, mas não conta com o que eu vou ficar falando todo dia. Eu não sou assim, entendeu? Sim. Indicações de livro, pode me chamar, tá? No Insta que eu passo, eu indico principalmente o guia de bolso do autor, do Porges. Legal. Ele tem um livro que eu só tenho ele em espanhol. Esse guia de bolso da teoria polivagal, ele é muito bom, do Porges. Tem um também que é do Rosenberg, que é muito bom, que eu também só conheço ele em espanhol. E tem um que é em francês, que é horrível para ler, porque pelo menos eu não leio francês, que o nome... Eric Marlien, também, o nome do autor. Só que ele só tem em francês esse livro, gente. Google, o aplicativo, abre lá. Traduz, tá tudo certo. Bom, Dani, a gente quer te agradecer demais. Eu e a Armanda, a gente vem nessa maratona de lives aí, a gente está aí na nossa 3ª edição. E a gente acredita que a informação é para motivar a transformação mesmo. E é por isso que a gente busca esses convidados tão especiais e que vão fazer realmente as pessoas a sair da caixa. Seja profissional, seja aquela pessoa que está precisando virar a chavinha de mudança de vida. Que a gente sabe que é com uma chavinha que vira, você consegue expandir isso para buscar ajuda depois. Mas primeiro você precisa perceber de fato o que você precisa e não terceirizar isso. Ninguém vai perceber por você. Sai! Você falou a palavra. Terceirizar, eu te falar, a minha missão, cara, de vida, é levar essa informação para todo e qualquer ser humano, qualquer indivíduo. As pessoas foram educadas a terceirizar a saúde delas. Então, quando a gente fala de autonomia, ninguém sabe onde está o nariz na cara. A verdade é essa. E eu tô bolada já de ganhar dinheiro em cima da falta de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem direito e deveria saber disso, né? O quanto, literalmente, quanto maior o conforto, mais você fica esperto. Mais difícil está a sua evolução. Quanto mais desconforto você for capaz de se prover, respeitando como você se sente, prestando atenção no estresse, interagindo com ele de forma positiva, relaxa e vai que dá certo, mais o seu corpo vai aumentar a sua resiliência a se expor àquele estresse e melhor você passa a viver. Então, sai dessa zona de conforto, de achar que quanto mais conforto, mais comodismo, melhor você está. Você está na via contrária, parceiro, da evolução da sua espécie. E não, sua saúde, ela vai cobrar, porque você veio aqui para evoluir. Você é só uma parte disso tudo aqui. Quem é você? Para achar alguma coisa, né? Quem somos nós? Nessa imensidão toda. Então, coloque-se, assume a sua casa, porque se você não entrar e não assumir, você está entregue a qualquer coisa que possa acontecer. Exatamente. É isso. A gente precisa cuidar. Gente, eu sou a pessoa mais suspeita para falar dessa pessoa que está aqui na minha frente. Dani, admiração, assim, carinho enorme desde quando eu te conheci. Acho que foi 2017, né? 2017 eu vi a Dani, eu estava fazendo uma monitoria da LPF, eu vi a Dani, eu enlouqueci, eu preciso da Dani na minha vida. Era monitora, você já era formada, né? Inclusive, no meu slide do nível 3,
Tem um quadro lá que a gente mostra quando a gente vai divulgar os profissionais e tá lá o meu nome nível 1, o seu nome nível 1. Tipo, todo mundo que foi a nossa turma, sabe? Todo mundo lá escritinho até hoje. Toda vez que eu vou formar, assim, eu vejo tá lá o seu nome. Ah, que delícia. Foram momentos deliciosos, né? De formação, de monitoria. Nossa, foi muito bom, muito bom. Muito bom. E muitíssimo obrigada, Armando! Ô, Rafa, tô muito bom. Armando trabalha lá na equipe da Fátima. Sim. Eu agora tô vendo mais o Armando do que na Olha, IBH. eu tenho inveja. Vejo mais Armando. Eu tenho inveja do Armando. Agora. Porque Armando tem Fátima e tem você. Mas eu falo com ele que eu tenho Celina, eu tenho Bernardo. Tem Bernardo. Então, pronto, tá tudo certo, tá tudo em equilíbrio. Estamos aqui, a gente mantém essa homeostasia. Dani, quando tu... Agora, eu fico migrando, entendeu? Eu não tenho lugar fixo na Dani, vida. Eu tô para todo próxima mundo. Próxima vez que você estiver por aqui, a gente vai conversar. Tá? Trocar umas ideias. Aqui também, tá, Dani? Quando você vier aqui, você, por favor, dê notícia. Tá? Fala, Rafa, cheguei. Pode deixar. Eu me escondo Mas um pouco. em breve eu vou ir visitar vocês, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Aguardo. Tá bom, gente? Olha, Dani, valeu, obrigado. O pessoal que então. entrou, muito obrigado pelas perguntas, pela participação, valeu mesmo. muito obrigada a todo mundo aí que participou com a gente. Gratidão imensa por você, viu, querida? Obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Nossa, eu que tenho que agradecer. Obrigada. Beijo, meu povo. Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem, Marcos Domingues, Entendendo a Dor Crônica, vamos falar sobre dor lombar. Exatamente. Vamos que vamos, Dani. Assiste, você vai gostar do Marcos. Dani, valeu. Beijo, beijo. Gratidão. Gente, obrigada por Tchau, tudo. tchau. Tchau, tchau. Fomos. Tchau. Boa noite. Ai, peraí que tem um negócio aqui na frente. Dá licença, peraí.